Deus, eu estou duvidando, mas eu vou continuar fazendo. Deus, eu não sei, mas eu tenho uma palavra. Eu tenho uma palavra. A gente tem orado por algo, a gente tem uma palavra. Toda vez que eu olho para esse objetivo de oração humanamente, toda vez que eu olho para ele, eu falo assim, não vai acontecer. Aí vem no meu coração e fala assim, mas eu tenho uma palavra. Mas eu tenho uma palavra. Vamos continuar crendo, porque eu tenho uma palavra. Aí eu recebo uma notícia que desmonta a minha fé. Recebo a notícia que desmonta a minha fé. Aí eu falo, meu Deus do céu, meu Deus. Aí eu vou lá e falo, mas eu tenho uma palavra. Eu tenho uma palavra. Meu coração tá duvidoso, mas o meu espírito está cheio de fé. A minha carne chora, mas o meu espírito está cheio de fé. Fala para o teu irmão, fala assim, creia na palavra. Mateus 17, 20, eu estou caminhando para o final. Jesus respondeu. É a mesma história, só que pela ótica de Mateus. É a finalização da mesma história. Mateus 17, 20. Jesus respondeu: por causa da pequenez da fé que vocês têm, pois em verdade lhes digo, isso aqui é os discípulos perguntando para Jesus, falando assim, Jesus, por que a gente foi expulsar o demônio e o demônio não saiu? E aí Jesus fala para ele, porque a fé de vocês é pequena. Porque em verdade eu te digo, se tiverem fé como um grão de mostarda, dirão a esse monte, mude-se daqui para lá, e ele se mudará, nada lhe será impossível. A fé não precisa ser grande, a fé precisa ser pequenininha, mas ela precisa ser sincera. A fé pode ser pequenininha, mas ela sincera, ela faz coisas grandiosas. Mantenha a fé. A quinta e última coisa, último ponto que eu quero deixar para você nessa manhã: não se assuste com agora. Você pode falar para a pessoa do teu lado, fala assim, não se assuste com agora. A gente é momentâneo demais, resultadista demais. Já percebeu que a gente se move por resultados? Se o resultado saiu como eu esperava, Deus está abençoando. Se o resultado sai o contrário do que eu esperava, Deus não está abençoando. Se o resultado sai de acordo com o que eu esperava, Deus está nisso. Se o resultado sai contrário quanto ao que eu creio, Deus não está nisso. Marcos 9, versículo 25 e 26 diz assim: vendo Jesus que muita gente estava se reunindo, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu ordeno a você, saia desse menino e nunca mais entre nele. E ele, gritando e agitando muito, saiu, deixando como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Fala para o teu irmão, fala assim: morreu. Morreu. O menino morreu. Imagina o pai. Imagina o pai. Jesus, o que você fez? Eu trouxe para você resolver um problema, você criou outro. Jesus, se fosse para matar, eu mesmo tinha matado. Se fosse para matar, eu tinha deixado ele se lançar no fogo. Eu trouxe, agora você piorou o negócio, Jesus. O que estava ruim ficou pior. Era para libertar, o Senhor matou. Tá certo que com alguns problemas isso resolveria tudo. Mas imagina o pai desesperado. Isso acontece conosco. Você começa a orar por alguma coisa, se apresenta para Jesus, você está cheio de fé, a fé é sincera. Aí você vai, não, agora vai. Nossa, agora Jesus vai liberar aquela palavra e o negócio vai acontecer. E o que acontece? Piora. O que estava ruim fica pior. Aí você fala, meu Deus, o que está acontecendo? O agora vai virou, não vai de jeito nenhum. Antes estava devagarzinho, agora parou. Meu Deus, o que eu vou fazer? Porque a gente só consegue enxergar resultados. Com certeza você está entendendo o que eu estou querendo te falar. Com certeza, eu tenho certeza disso.
o resultado não significa um processo fácil. Às vezes você tem uma promessa, talvez você tenha uma palavra. Como eu disse, eu tenho uma palavra. Talvez você tenha a mesma convicção, eu tenho uma palavra. E a gente começa a crer porque eu tenho uma palavra, porque o resultado foi declarado, porque o resultado foi dito já, o caminho vai ser fácil, o caminho vai ser simples. Mas promessa não é sinônimo de processo fácil. Se fosse assim, Israel não teria andado 40 anos para a terra prometida. Porque para ir para uma terra prometida é porque ela foi prometida, havia uma promessa, havia um resultado garantido. E mesmo assim, eles passaram 40 anos andando no deserto. Resultado não é sinônimo de processo fácil. Deus não se move como o que nós queremos, da forma que nós queremos. Às vezes, algo que acontece aos nossos olhos que é ruim, é o caminho para fazer você chegar aonde você tem que chegar. Talvez essa resposta que você pediu, que veio diferente, aconteceu diferente. Nossa, Jesus morreu.